Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. O canal Apologética Defendendo a Fé é um ministério sem fim lucrativo, assim com o objetivo de glorificar o nome do Senhor e dar uma resposta às seitas heresias. Ok? Hoje a nossa aula vai ser sobre a pessoa do Espírito Santo. Caso você tenha alguma dúvida, espero que através desse conteúdo apologético você assim possa sanar algumas dúvidas que você tem a respeito da pessoa do Espírito Santo. E uma das seitas mais satânicas que nega a personalidade do Espírito Santo são as testemunhas de Jeová, ok? Então, sinta-se à vontade, curta o vídeo, veja a aula, revisa as matérias. Caso você escuta aí um barulhinho, é do nosso ventilador mesmo, tá? Nosso canal é um canal novo, então nosso estúdio é novo também, ok? E por isso a gente ainda não comprou um ar-condicionado para o nosso estúdio, beleza? Bom, mas isso não impede de você estudar a apologética, que a apologética, irmão, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Muitos cristãos, principalmente esse grupo do neopentecostal, que não gosta de ler a Bíblia aí, são uma presa fácil para as seitas, ok? Eles perdem tempo em fazendo campanha de Naamã, 7 mergulhos de Amã, frequentando a Igreja Universal do Reino da Ratoeira, enfim, eles falam tudo, tudo, mas menos da palavra do Senhor. Então, esse povo aí são um povo muito fácil de ser enganado, o neopentecostal, ok? Deus abençoe, fique com Deus. Vamos para o nosso próximo slide. O Espírito Santo é uma força ativa ou é uma pessoa divina? Tá? Então, a nossa aula de apologética é uma resposta às seitas, beleza? Então, vamos para o nosso objetivo. Eu coloquei aqui, irmão, a nota apologética que é de suma importância, tá? Antes de estar dando o ponto na nossa aula, gostaria de falar que nós não temos conta, nós não somos, aliás, nós não estamos aqui para esculhambar a crença de ninguém. O nosso ministério simplesmente nós debatemos no campo da ideia, ok? Da apologética. Todo ser humano ele tem livre acesso, liberdade para acreditar naquilo que ele quer, tá certo? E nós respeitamos a crença de cada um, mas isso não dá o direito de a gente concordar com nenhuma delas, tá certo? Então, chega de enrolação e vamos lá para o nosso objetivo. Botei aí, como foi falado, a nota apologética, né? Começamos aqui. O objetivo desse artigo é refutar a testemunha de Jeová sobre a identidade do Espírito Santo de Deus. Ela crê que o Espírito Santo de Deus seja uma força ativa e chega a ensinar que Deus Pai está está num lugar fixo do universo espiritual e que lá ele envia essa força. Para elas, Jeová seria como uma usina hidrelétrica e o Espírito Santo é a energia que dela sai que esse poder pode ser sentido e captado em todas as partes. Então estudaremos um pouco mais sobre as provas bíblicas referentes à personalidade desse amável Espírito, o nosso Consolador. Bom, para a testemunha de Jeová, o Espírito Santo é uma bateria de carro. É assim que ele vê a pessoa do Espírito Santo. Vamos para o nosso próximo slide. Introdução. Acompanhe comigo. Você saberia definir o Espírito Santo de Deus?
Será que ele é apenas o poder de Deus em ação ou um ser pessoal e divino? A seguinte resposta apologética mostrará que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é coigual, coeterno e consubstancial ao Pai, ao Filho, pois é o mesmo Deus que ele. Então, irmão, será que você é capaz de definir a pessoa do Espírito Santo? Bom, se você é capaz de definir, escreva aí embaixo, né, nos seus comentários, beleza? Nessa aula vamos estudar sobre o aspecto pessoal do Espírito Santo e provar, né, a sua personalidade, ok? Cremos que o Espírito Santo seja um ser pessoal, porque a Bíblia atribui ele aspectos pessoais. Por exemplo, ponto 1. O Espírito Santo possui intelecto. Abre aspas. O Espírito examina todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 2.10-11. Ele prescruta todas as coisas porque é Deus e nada escapa do seu conhecimento. Romanos 8 e 8.7. Então, essa loucura da Testemunha de Jeová, que diz que o Espírito Santo é energia, ela não se sustenta na estaca de sustentação, então ela cai por terra, ok? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo possui intelecto, tá? E só um ser pessoal tem os atributos, beleza? Então já cai por terra aí as heresias dos TJ, que nega a personalidade do Espírito Santo. Aliás, o Testemunho de Jeová não só nega a personalidade do Espírito Santo, nega a ressurreição corporal de Jesus, nega a vida de Cristo, nega a condenação eterna. Então, essa seita miserável, irmão, criada pelo diabo, o seu fundador foi o Charles Taze Russell. Então, ele foi um falso profeta e as Testemunhas de Jeová, ela é sementinha dele, né? É cria dele, ok? Então tem que tomar cuidado com esse pessoal que chega na tua porta ao sábado, domingo, para te oferecer uma revistinha, tá certo? Sentinela que só serve para cobrir gaiola de passarinho, tá? Por causa daquelas figuras ali, você pegar aquelas figuras e colar na gaiola dos seus passarinhos, ele vai pensar que ele está numa selva, numa mata, numa floresta. Só serve para isso mesmo a sentinela, para tampar a gaiola de passarinho, ok? Então, irmão, não perca seu tempo, né, parando para debater com a Testemunha de Jeová naqueles carrinhos, não, entendeu? Ali são treinados já. Cada vez que você chega ali naquele carrinho para debater com eles, eles já são treinados, já sabem o que tem que falar, tá ok? Então não perca o seu tempo ali parando naquele carrinho para debater com essa seita aí que não vale a pena, tá? A mente deles já está cauterizada e já está contaminada pelas heresias do corpo governante. Só mesmo o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo para libertar esses adeptos da seita Testemunho de Jeová. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Tá aí uma pombinha, né? Uma linguagem figurada, uma ilustração, tá? Jeová, aquela pomba que desceu sobre Jesus é uma pessoa ali, é um ser mesmo. Eles confundem, tá? Corporalidade com personalidade. Então, a Testemunha de Jeová realmente acredita que aquela pomba ali seja o Espírito Santo. Não tem nada a ver, irmão. Isso é coisa de herege para enganar você e tirar você do foco das Escrituras. Beleza?
próximo slide. Ponto 2. O Espírito Santo possui emoções. Por exemplo, pode se entristecê-lo. Abre aspas. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Efésios 4.3. Veja também Isaías 43.10. Ponto 3. O Espírito Santo possui vontade própria. Ele diz aos profetas, aos mestres reunidos em Antioquia: separai ou para mim Barnabé e Saulo para a obra qual eu tenho chamado. Atos 13.2. Assim, o Espírito Santo se chama de eu ou mim, né? Ele é um ser pessoal que age em nosso viver. Ele nos dá diretrizes e devemos fazer conforme ele manda. Então, irmão, tá aí. O Espírito Santo possui emoções e o Espírito Santo possui vontade própria. Pergunta: aceita testemunho de Jeová? Será que uma força ativa ela tem vontade própria? Claro que não. Isso é coisa do filho do diabo para enganar você. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. O Espírito Santo também toma decisão juntamente com outras pessoas, como o apóstolo e presbítero. Bom, se o Espírito Santo toma decisão junto com outras pessoas, isso está claro, irmão, que o Espírito Santo é um ser pessoal, tá ok? Por isso lemos, abre aspas, porque pareceu bem ao Espírito Santo a nos vos impor mais um cargo além dessas coisas necessárias, fecha aspas. No versículo seguinte, mostra-se que foi a decisão dele, Atos 15.28 e 29. Esse trecho só pode estar tratando o Espírito Santo como um ser pessoal, não com a força ativa como algumas seitas querem. Tá certo? Então, tá aí mais uma prova da personalidade do Espírito Santo. Ele possui decisão junto com outras pessoas. Vamos para o nosso próximo slide. Ponto 5. O Espírito Santo pode ser mentir, né? Pode ser mentir ao Espírito Santo. A Bíblia narra a história do casal Ananias e Safira, por exemplo, seres pessoais, cheios de ação de Satanás. Mais uma vez, seres pessoais. Ananias e Safira mentiram para o apóstolo e a igreja ali, de novo, seres pessoais. E Pedro, ser pessoais. Disse, na verdade, eles mentiram para Deus, ser pessoal. E para o Espírito Santo, de novo, ser pessoal. Observe a narrativa. Leia comigo. Abre aspas. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ficasse com parte do valor do terreno? Quanto possuía não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Não pedisse ao homem, mas a Deus. Então, mais uma prova irrefutável, irmão, que o Espírito Santo é um ser pessoal, tá? Porque ali diz a Bíblia que Ananias e Safira era um ser pessoal. Satanás também é um ser pessoal. Então, aqui está claro que o Espírito Santo também é um ser pessoal. Beleza? Tudo bem até aí? Nada de dúvida, né, irmão? Então, continuando. Assim mentir para o apóstolo e para Deus indica que eles são seres pessoais. Assim também mentir para o Espírito Santo prova que ele é um ser pessoal, certo? Então tá claro, né? Assim mentir para o apóstolo
E para Deus indica que ele é um ser, são seres pessoais. Assim também mentir para o Espírito Santo prova que ele é um ser pessoal. Beleza? Então, nada tem nada a ver com a seita Testemunho de Jeová, que classifica o Espírito Santo como uma força ativa. Irmão, a Testemunho de Jeová, ela pega, aliás, para a Testemunho de Jeová, ela se acha a única redentora da verdade. Ela, o que, que ela faz com as crenças, com a religião? Ela pega todo mundo, pega o budismo, né, como já foi dito na outra aula, pega o islamismo, o cristianismo, o catolicismo e bota todo mundo num saco, amarra e toca fogo, ok? Então, a Testemunha de Jeová, ela se acha a única retentora da verdade. E não é. É uma crença do diabo, tem uma mente luciferiana. Então, tá certo? Então, fica esperto aí com esse grupinho, né? De hereges que batem na tua porta aí. Beleza? Vamos para o nosso próximo slide. Ponto 6. O Espírito Santo pode ser resistido, ok? Outra prova irrefutável, né? Que nós temos aqui é o Espírito Santo pode ser resistido. Lemos na Bíblia que Estevão, antes de ser apedrejado, disse sobre aquele povo. Leia comigo, abre aspas. Homem teimoso ou de dura cerviz, como queira, né? Incircuncioso de coração e ouvido. Vós sempre resististe o Espírito Santo, como fizeram o vosso Pai, assim também fazem. Fecha aspas. Atos 7,51. Tá? Os pais ou antepassado daquele que estava para apedrejar Estevão foram teimosos e incircunciosos de coração e ouvido para com Deus, o Pai. Assim também os assassinos de Estevão era teimoso e incircuncioso para com o Espírito Santo, resistindo à vontade dele. Portanto, o Espírito Santo é tão Deus e tão ser pessoal como Deus Pai. Ok? Está aí mais uma prova irrefutável, né, que a Testemunha de Jeová não consegue refutar esses versículos, tá? Está bem claro aí que o Espírito Santo é um ser pessoal, tá bom? Vamos para a nossa próxima aula, próximo slide. 7. Pode-se blasfemar contra ele. Então, irmão, outra prova irrefutável, prova bíblica, que o Espírito Santo é uma pessoa porque pode blasfemar contra ele. Você não pode blasfemar contra uma força ativa, como que é essa seita aí, que acabamos de falar, né? As TJ. Você não pode, só pode blasfemar contra uma pessoa. Beleza? Leia comigo. Ou seja, pode-se proferir uma palavra maldita contra ele. Jesus disse, abre aspas, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Fecha aspas. Isso está lá em Mateus 12,31, verso 32. Observe que assim como, abre aspas, pecar contra o Filho, fecha aspas, torna o Filho um ser pessoal, falar contra o Espírito Santo também. Ok? Então eles estão na mesma categoria, irmão. Tá? Só um herege, uma pessoa com a mente luciferiana, para
querer discordar da Bíblia, tá? O Espírito Santo ele está na mesma categoria do que o Senhor Jesus. Não tem como negar essa verdade. Jesus disse que o Espírito Santo falaria do que estivesse ouvido. Outra prova irrefutável. Outra prova que nós temos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem a personalidade. Ele ouve. Abre aspas. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas que há de vir. Fecha aspas. João 13.13. João 16.13. Somente um ser pessoal, irmão, pode falar daquilo que ouve. Somente. Tá? Somente. Jesus disse que o Espírito Santo daria testemunha dele. Ele dará testemunho de mim. João 12.26. Aqui temos uma pessoa dando testemunho de outra. Então isso é a conversa fiada da seita Testemunho de Jeová. Tá? Dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, isso aí não se sustenta pela Bíblia. Ok? Tá aí. Prova bíblica irrefutável que o Espírito Santo ele é um ser pessoal, porque ele dá testemunho, ele fala, tá certo? Pode se blasfemar contra ele, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. Ponto 8. Jesus e Paulo consideravam o Espírito Santo como um ser pessoal. Observe como isso é verdade. Jesus prometeu outro consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. João 14.16. A palavra grega, irmão, outro é allos, ou seja, indica que é outro ser da mesma natureza. Assim, se Jesus é um ser pessoal, o Espírito Santo também tem que ser. Ok? Então, a palavra grega aqui para o outro da mesma espécie é allos, tá? Assim como o Espírito Santo é um ser pessoal, Jesus, ou seja, assim que Jesus é um ser pessoal, o Espírito Santo também tem que ser um ser pessoal. Beleza, irmão? Até aqui, né? Nada de dúvida, ok? Próximo. Jesus disse que o Espírito Santo falaria do que tivesse ouvido. Não falará do que a si mesmo. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas que há de vir. João 16.13. Somente um ser pessoal pode falar do que ouve, tá? Somente. Tá certo? Então o Espírito Santo, ele fala daquilo que ouve. Jesus disse que o Espírito Santo daria testemunha dele. Ele dará testemunho de mim. João 15.26. Aqui temos uma pessoa dando testemunho de outra. Tá certo? Então, aqui, irmão, interessante isso aqui, ó. Jesus disse que o Espírito Santo daria testemunha dele. Dele quem? Dele mesmo. Ele dará testemunho de mim. João 15.26. Aqui temos uma pessoa dando testemunho de outra. Então, uma força ativa, irmão, como queira as testemunhas de Jeová, ela não pode dar testemunho de outra pessoa. Somente um ser pessoal pode dar testemunho de outra pessoa. Beleza? Próximo slide. Ponto 9. O Espírito Santo é o próprio Deus Jeová. Portanto, o único Deus verdadeiro, mas não o Pai ou Filho. Veja a prova bíblica
disso, tá? Então, irmão, deixa eu explicar uma coisa aqui. O Espírito Santo é o próprio Deus Jeová, portanto, o único Deus verdadeiro, mas não é o Pai ou Filho. As testemunhas de Jeová confundem a nossa crença com a crença chamada unicista, né? Brevemente vamos fazer outra aula, outro vídeo falando sobre unicista. Também é uma seita diabólica. Aqui você tem que estar bem longe desse grupinho aí, essa tropinha. Uns dos proeminentes do unicista hoje é o grupo Voz da Verdade. Eles creem que o Pai é Jesus, que o Espírito Santo é Jesus. Os três são a mesma pessoa, mas não é. Isso nós chamamos de modalismo. Essa heresia do unicista foi criada por Sabélio, no ano 325, tá? Sabélio foi o homem que foi expulso do Conselho de Trento, ali, de Nicéia, por pregar essas heresias. A igreja, os patriarcas, os apóstolos, os pais apostólicos, eles sepultaram essa heresia de Sabélio. Então ela ressurgiu, tá, mais tarde com outros hereges. Ok? Muito bem. A ideia aqui não é falar do unicista. Isso é tema para outra aula, tá? A palavra que o Senhor Jeová, ou Yahvé, diz em Isaías 6.9-10, são citadas por Paulo, como é dito pelo Espírito Santo, em Atos 2.25-6, né? Então tá aí, né? A palavra que o Senhor Jeová disse, Isaías 6.9, é citada por Paulo lá em Atos 28.25-26. A Bíblia diz que Yahvé criou tudo sozinho, irmão. A Bíblia diz que Yahvé criou tudo sozinho, Isaías 44-24. Mas mostra o Espírito Santo participando da criação de tudo. Abre aspas. O Espírito de Deus me enviou, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Gênesis 1.2. Abre aspas. Enviou o teu Espírito e são criados. Fecha aspas. Salmo 104.30. Portanto, além de ser pessoa, o Espírito Santo é uma das pessoas do único Deus Criador que criou tudo sozinho. Então é interessante isso aqui, né? Portanto, além de ser pessoa, o Espírito Santo é uma das pessoas do único Deus que criou, Criador, que criou tudo sozinho, tá? Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele criou, irmão. Ele teve participação na criação do mundo, do céu e da terra. Ok? Beleza? Vamos para o nosso próximo slide, nossa videoaula. Bom, ponto 10. Refutando alguns argumentos contra a personalidade divina do Espírito Santo. Irmão, presta bastante atenção nessa refutação, tá? Argumento 1 da seita. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa, pois em Atos 2.4 afirma que o discípulo ficaram cheio do Espírito Santo. Será que uma pessoa pode ficar cheia de outra? Olha a heresia da Testemunha de Jeová. Ela confunde a personalidade do Espírito Santo com corporalidade. Tá certo? Então, a Testemunha de Jeová, elas têm essas manias de parar um crente menos avisado, né, e fazer essas perguntas. Ora, como o Espírito Santo pode ser uma pessoa
e ela entrar dentro de outra pessoa. Então, você aí que gosta de assistir Ana Maria Braga, tá? João, agora é Faustão, agora é João, que não gosta de ler a Bíblia, vocês são um prato cheio para essa seita, tá? Quando a seita pega um desse grupo, irmão, eles fazem um massacre da serra elétrica. Por quê? Porque os irmãos não gostam de ler a Bíblia. Então, se parasse para estudar a Bíblia, estudasse um pouco de apologética, mas não, esse grupinho aí, essa tropinha do neopentecostais, não quer estudar a Bíblia, então começa a passar vergonha. E a desculpa dele, quando uma testemunha de Jeová chega na casa dele, fala que não está, ou começa a chamar os caras de filho do diabo, porque não tem argumento, tem medo. Ok? Então, você que está assistindo essa aula, preste atenção nesse argumento que vai ser uma grande ferramenta de resposta para essa seita aí. Resposta apologética. Temos que ficar cheio do Espírito Santo, na acepção de ficar cheio do poder dele. Afinal de contas, Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1.2. Irmão, então quando a Bíblia fala que ali em Atos que a pessoa ficou cheia do Espírito Santo, não é a pessoa do Espírito Santo, mas é aquilo que o Espírito Santo faz, é o poder dele. Por exemplo, eu posso ficar cheio de uma pessoa, sem a pessoa entrar dentro de mim. Ok? Então isso, é a ação da pessoa que a Bíblia está falando. É o poder do Espírito Santo, não é a pessoa do Espírito Santo entrar dentro de outra. Não é corpo do Espírito Santo, não é nada disso, tá? Então, quando a Bíblia fala que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, ficaram cheias daquilo que o Espírito Santo faz. Por exemplo, Satanás é uma pessoa. E a Bíblia fala que ele entrou em Ananias e Safira. Certo? Então, é aquilo que o Espírito Santo faz. Beleza? Então tá aí a resposta apologética. Argumento 2, ou heresia deles. Abre aspas. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa, pois ele é sempre associado ao poder de Deus. Por exemplo, em Lucas 11.20, Jesus fala sobre a expulsão de demônio pelo pelo dedo de Deus, ou o poder de Deus. Mas em Mateus 12.28, no lugar de dedo de Deus, Jesus disse pelo Espírito de Deus. Assim, o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus e não uma pessoa. Tá vendo? Outras heresias, outra aberração da natureza das testemunhas de Jeová. Então eles confundem a ação do Espírito Santo, aquilo que ele fala, com a personalidade. Resposta apologética. Jesus também é associado ao poder de Deus. Veja, abre aspas. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1.24. Mas nem por isso Jesus deixa de ser pessoa. O mesmo ocorre com o Espírito Santo. Observe que em 2 Coríntios 12.9, Paulo usa a expressão, abre aspas, poder de Cristo, o que sugere que Jesus é um ser pessoal que tem poder. O mesmo podemos afirmar a expressão poder do Espírito Santo, que ocorre em Romanos 15.13. Ele é uma pessoa divina que tem poder. Então, irmão, isso é besteira da testemunha de Jeová, querendo associar uma coisa com a outra. Por quê? Porque Jesus também é chamado de poder de Deus. Isso rebaixaria Jesus
de ser uma pessoa? Claro que não. Somente na cabeça dos heréticos, da lobarada aí, para tentar enganar os menos avisados, eles ensinam isso aí, tá? Então, o Espírito Santo é uma pessoa sim, tá bom? Tá certo? Então, essa seita aí, ela tenta fazer de tudo para diminuir a personalidade do Espírito Santo e a divindade dele, mas não consegue, tá certo? Vamos para o nosso próximo slide. Momento 3. A palavra grega para o espírito é pneuma, do grego é neutro. A Testemunha de Jeová costuma usar muito isso aqui, irmão, esse argumento aqui, ó. Preste atenção. Eles usam isso aqui. A palavra grega para espírito é pneuma, certíssimo, correto. Do gênero do neutro, correto. Disso podemos concluir que o Espírito Santo não há de ser pessoal, errado. Só seria pessoa se o espírito fosse o gênero masculino ou feminino. Bom, nossa resposta apologética sobre essa heresia das Testemunhas de Jeová. Irmão, gênero de palavra grega, masculino, feminino, neutro, não prova nada, irmão, sobre a personalidade ou de um substantivo. Então, gênero de palavra grega, masculino, feminino, não prova coisa nenhuma, tá? Por exemplo, a palavra caminho é rhodos em grego, e gênero é gênero feminino, mas é um ser pessoal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra rhodos em grego é gênero feminino, mas é um ser pessoal? Não, né? Em João 14,24, lemos que Deus é espírito. Então, Deus não é uma pessoa por ser espírito, de gênero neutro? Pergunta. Claro que Deus é um ser pessoal. Assim, o que prova a personalidade de um substantivo não é necessariamente o gênero dele, mas como ele age no texto do contexto. Então, irmão, retificando, gênero de palavra grega, masculino e feminino não prova nada, tá? O que vai provar é aquilo que o texto determina que ele seja, tá? Se fosse levar ao pé da letra que o Espírito Santo, a palavra Espírito é neutro, é pneuma, se fosse aplicar ela para Deus, Deus também é um ser pessoal, é Espírito. E Deus não seria um ser pessoal? Claro que não, irmão. Deus é um ser pessoal, tá? Então, gênero de palavra não prova nada. Deus é Espírito, mas não deixa de ser uma pessoa, beleza? Muito bem, irmão. Vamos agora para a nossa conclusão. Bem simplesinha a nossa conclusão aqui. Há muitas outras evidências de que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino. Se você ama a palavra de Deus e quer aprender mais com Ele, então ore a Deus pedindo em nome de Jesus que o Espírito Santo lhe conduza a toda a verdade sobre o que Ele realmente é. Tá bom, irmão? Então tá aí. Se você quer ter mais intimidade, né, com Deus, então ore a Deus pedindo que o Espírito Santo dele revele a você quem ele é, quem realmente é. O Espírito Santo é uma pessoa. Mostramos vários textos na Bíblia, uma prova irrefutável que o Espírito Santo é um ser pessoal,
ok? Queira as testemunhas de Jeová, outra seita satânica que quer esculhambar a Bíblia ou não, que o Espírito Santo é sim, provamos aqui que o Espírito Santo é um ser pessoal, tá certo? Bom, o Ministério Apologético Sola Escritura é o nosso ministério, e a fonte aí está aí, a fonte que eu usei, a apologética, tá bom? Irmão, ore pelo nosso ministério, tá? Que nós estamos começando agora, né? Nosso ministério é novo, estamos começando há pouco tempo. Temos muito que aprender aqui sobre mexer nesse sistema aqui, tá certo? A aula é bem simplesinha, mas irrefutável. Tudo que nós falamos aqui é direcionado por Deus e com base na sola escritura. Tá? Aqui não tem conversa fiada, aqui não tem mimimi, tá bom? Nós usamos a Bíblia, tá certo? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que Ele nos ilumine de toda a verdade e que Ele nos afasta das heresias destruidoras. Graça e paz para todos e para todas, e a igreja segue caminhando. Graça e paz.